Então, sejam muito bem-vindos à terceira plenária do GBU Lisboa. Eu sou a Sara e estudo no ISCAL e esta plenária é sobre o Natal, não é? Com o tema Ainda se fala do Natal. Mas, ó Sara, ainda se fala no Natal? Porquê? Pá, todos os anos se fala do Natal, é que parece que é um sítio, chega a novembro e já estão a falar do Natal. Mas tipo, porquê as decorações e... Pá, tu gostas? Está a giro, não está? Tipo, o Alvaláxia está demais, tipo, Tá. cega-me um bocado os olhos. Mas Não olha, o gosto Fórum muito. Sintra está melhor, tens de ir. Não costumo ir muito, Não mas... costumas, tens de É ir, muito tens de tipo ir. consumismo e não sei o quê, é sempre a mesma coisa. Sim, pá, a realidade é que em novembro já estão a falar do Natal. Depois de dezembro, pronto, fala-se do Natal. Janeiro já ninguém fala do Natal, mas depois em novembro outra vez já fala do Natal. Pronto, é assim. Pois, eu não sou muito de Natal. Não és Não muito gosto do Natal. Não, Pronto. não percebo o ponto, Não sinceramente. percebes. Mas pronto, pronto. aparentemente a plenária é sobre isso, por isso é É. suposto eu compreender, né? Ok. O tema é, ainda se fala? Sim ou não? Eu acho que é um sim. Mas vamos descobrir, hoje vamos descobrir isso. Então, e estamos aqui no GBU Lisboa, não é? O que é o GBU, Maria? Explica-me aqui um bocadinho. Então, Sara, Sim. aparentemente ainda não sabes, mas Ainda e já não, agora, ainda não já que vocês aprendi. estão a ouvir a nossa conversa privada, Ainda não aprendi. o GBU é um grupo de estudantes cristãos que têm várias atividades, como esta, mensais, temos plenárias, temos passeios por Núcleos. Lisboa, mas somos estudantes cristãos que querem ter um diálogo com a cultura e querem ter um diálogo com os outros estudantes, ou seja, se tu não és cristão ou se tu não te identificas com nenhuma religião ou se te identificas com outra religião, és mais que bem-vindo para te juntares, porque é isso que nós queremos fazer, é conversar, como neste caso de porque é que falamos do Natal, o que é que isso significa, porque é que estamos aqui a falar do Natal. É isso, e também temos os nossos núcleos, que são compostos por estudantes. Nós temos aqui uma tabela de núcleos, que depois vamos apresentar, onde são grupos de estudantes que estudam nas suas faculdades, onde têm um momento para compartilhar a Bíblia, para lerem todos juntos, para estudarem a Bíblia todos juntos, também para orarem, para chamarem os amigos, para conhecerem também o GB1. É um tempo muito bom em núcleo. E temos ainda outra coisa, que é o GBU Internacionais, e eu queria pedir à Joana que se levantasse, por favor. Levanta-te só. Levanta-te, Joana. Esta é a Joana, ela é líder do GBU Internacionais. O que é o GBU Internacionais? São basicamente, é um ramo do GBU que procura cuidar dos estudantes internacionais que chegam, por exemplo, Erasmus, intercâmbio. Mais uma vez, não têm de ser cristãos e há uma série de atividades que o GBU Internacionais organiza, como passeios pela cidade, lanches. Por isso, se vocês seguirem a página no Instagram GBU Internacionais, vão encontrar mais informações. E se conhecem alguém, falem com a Joana que ela vai poder ajudar a incluir mais essa pessoa em Portugal. Avançando um pouco para o nosso tema outra vez, que é Ainda se fala do Natal. Hoje, na cidade universitária, entre a 1 e as 2, tivemos algumas pessoas do GBU a divulgar esta plenária. Malta. Isto acontece todos os meses em que nós costumamos ir divulgar a plenária e interagimos com os estudantes e dizemos que somos do GBU e convidamos para eles virem às plenárias. E eles agora não estão aqui, mas tínhamos 2 cartazes que eu pedi ao João para projetar, que era, um dizia o que é o Natal para ti e o outro dizia qual é a origem do Natal. E nós queríamos vos ler algumas respostas que os estudantes escreveram, que estavam a ir calmamente para o seu almoço até serem incomodados por nós. Deixa-me ver aqui alguns. Muita comida neste cartaz. O que é o Natal para ti? Lasanha, torta Família, gratidão, nascimento de Jesus, Ok, muito bem. amor. Sim, já está muito melhor. Quality time with my family. União, família também. Muita comida italiana, porque apanharam os estudantes de Erasmus de Lasanha. italianos. Lasanha, pois. União, tradição. Eu gosto muito desta, é claramente E depois alguém da alguém minha escreveu faculdade. isto, coração. Gosto muito daquela ali em cima, porque é claramente alguém da Faculdade de Letras que escreveu introspectivar sobre o que nos une. Eu não sei o que é que isto significa. Depois, capitalismo. Também é da Faculdade de Letras. Gratidão. Está ali o quê? Sim, do Ronaldo. Queres dizer tu? Não, essa não. Família e comunidade. Carinho, doação. Doação. Está ali Espanha. Espera aí que eu estou a ver mal. Empatia. Estava a ver mal, malta, estava a ver mal. Estava a ver mal, viu um meio assim, Espanha. Mas não é Espanha, não. Podia ser um espanhol. Nascimento do menino Jesus. E temos algumas referências a Jesus, o que é muito fixe.
Eu Acho que já dissemos tudo. queria pedir ao João que pudesse passar para o próximo e lermos um pouco Agora o próximo é qual é que é a origem do Natal. Ok, o que é que está aqui escrito? Não faço a menor ideia. Vou ver. Religião e cultura cristã. Ok. Carinho e amor, nascimento de Jesus. Paganismo, o que é interessante. Está ali Belém de Jesus. Não, Belém, Solstício, o que é nascimento de interessante. Jesus. Ok. Religião. Tradição cristã, quer dizer, cultura cristã, família. Ok. E depois está ali não sei. Este aqui não faço a menor ideia do que é. Encarnação, talvez? Talvez encarnação? Ok. Acho que é uma iniciativa muito interessante. E pronto, não temos aqui os cartazes para vos mostrar, porque pronto, ainda não chegou quem ia trazer, mas é isso. Nós também costumamos ter algumas atividades de serviço antes em si da plenária, e para isso também, qual é o grupo que nós usamos? É o grupo da Mão do GBU. Sim, o grupo Mãos do GBU, Mãos que são do GBU. pessoas que colaboram com o GBU e vocês podem fazer parte, se quiserem participar nestas atividades de divulgação, por exemplo. E pronto. Que são sempre muito interessantes. Agora, chama aqui o Gui. O Gui vai apresentar o nosso orador de hoje. Já não se tinham esquecido que íamos ter uma parte de palestra, certo? Eu, enquanto apresento, queria pedir ao convidado de ir já descendo, assim, enquanto ele desce as escadas, vai haver uma apresentação, sabe, de um, como se fosse um super-herói a descer enquanto eu estou a falar. Portanto, é o pastor Alcir de Souza, é luz ao brasileiro, casado com Ana Cláudia e pai de Lucas e Ana Caris. É vice-presidente do Seminário Teológico Batista em Queluz, licenciado em Literatura Portuguesa e doutorado em Teologia. Uma salva de palmas, por favor, para o pastor Alcir. Olá, boa noite, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Estive aqui na primeira plenária que aconteceu pós-pandemia, 2022 talvez, que também foi a primeira plenária aqui na Universidade Lusófona, não é? Que depois da pandemia, imagino que já não aconteceu na Faculdade de Letras. Então foi uma alegria estar aqui na primeira plenária. E depois da pandemia foi um tempo de uma reflexão muito encorajadora e de expectativas do que viria pela frente, expectativas do que esperava aquele novo normal, que mostrou para nós que não foi tão novo assim, mas também não foi tão normal como nós esperávamos, não é? Então hoje, com muita alegria, agradeço o convite para estar aqui com vocês, mas é isso, né? Plenária também tem orador, né? E eu lembro dos meus tempos de ABU, né, no Brasil, e aqui GBU, né, que a última plenária era um acontecimento, né, porque não pela plenária em si, mas porque ela já antecipava tempos de libertação. Libertação de trabalhos em grupos, libertação de aulas, libertação de teóricas, de práticas, libertação de provas, de exames. Então era um tempo de estar com os amigos, convidar outros, porque Natal é um pouco isso, né? É esse espaço, é esse tempo onde nós podemos fortalecer as nossas relações. Tem um poeta português que eu gosto muito, não é? O padre Tolentino Mendonça, que ele fala que Natal não é apenas tempo de ornamento, Natal é também tempo de fermento. Natal é tempo também de fermentar a vida, com as relações, com os amigos, com as expectativas, com as festas, não é? Fermentar os pães, fermentar os relacionamentos, as expectativas e os sonhos que a gente projeta para o próximo ano. É estar em família, é estar junto. Eu não sei se você tem uma tradição familiar de Natal, e eu tenho, não é? Desde a minha infância. Eu sou do Rio de Janeiro, então Natal para nós era algo mais caloroso, não é? Havia menos casacos e havia mais, não é? Vida, calor, não é? E festa. Mas aqui em casa também eu e Ana Cláudia, minha esposa, não é? Está ali com os nossos filhos, nós tínhamos também um hábito de celebrar de várias maneiras, não é?
criar ali as nossas rotinas. Então, nós temos lá, não é, todo o início de Natal, né, no início de dezembro, para nós montarmos a nossa árvore, o nosso presépio, tendo ali como fundo musical o Pentatonix, a Cia, ou então vários outros aí que podem falar para nós de Natal, né? Montar a nossa árvore, que lá em casa é sempre um problema, né? A árvore lá em casa, a guerra era quem era o responsável por colocar a estrela lá no final da construção, mas com as nossas criatividades, não é? E eu sou casado com uma artista plástica, então criatividade é o que não faltava lá na minha casa. Agora ela é estudante de psicologia da lusófona, então a coisa está um pouquinho, né? Mas eu lembro que um ano nós decidimos fazer uma árvore de Natal e nós, naquele dezembro, inspirados por ver lá a série, os últimos filmes da série dos Avengers, né, dos Vingadores e tudo mais, nós decidimos fazer uma árvore de Natal inspirada na Marvel. Então, nós demos o nome de Árvore de Natanos. A árvore ficou bonita, não é? A árvore ficou bonita, com vários personagens lá nos Perle Beads. Como é que chama aquele negócio? Perle Beads, não é? Aquelas coisas de montar e tudo mais, os personagens todos e tal. A grande crise depois foi colocar lá em cima o escudo do Capitão América. Houve uma controvérsia ali sobre uma lógica mais capitalista ou não, sobre uma discussão um pouco mais política, mas venceu a maioria das crianças que colocaram lá em cima, então, na árvore, o escudo. Criatividade, alegria. O Natal pode ser um só para muitos, mas ele é um Natal para cada um de nós. E uma das outras tradições que nós respeitamos muito, melhor dizendo, nós adotamos e assumimos muito lá em casa é a leitura de contos de Natal. A leitura de contos de Natal dos mais variados. E o último que nós lemos foi do Jostein Gaarder, né? Muito conhecido pelo seu Mundo de Sofia, né? O Dia do Coringa e vários outros textos. Ele tem um livro chamado Mistério de Natal, onde ele conta a história de Joaquim, um miúdo que chega no início de dezembro desesperado porque não tinha conseguido ainda encontrar e comprar o seu calendário do Advento. E ele sai, então, com o seu pai, né, para encontrar um calendário e chega nas lojas e não encontra, e quase desanimando e desistindo, ele olha para uma loja de antiquários e encontra ali um calendário velho, um pouco sujo, que ninguém se interessava por ele. Então ele consegue comprar por 75 cêntimos e constrói, sem saber, a sua história no calendário de Natal, que é dele, mas que ele descobre depois que era também da Elizabeth, uma jovem que viveu tempos de guerra, refugiada, que tinha a sua história entrelaçada com tantas alegrias, com tantas dores. Mas é um texto que, se você ainda tiver tempo, pode baixar na internet e ler. É uma leitura muito prazerosa. Mas é o momento em que vidas se interconectam. E a cada dia e a cada abertura de uma janela naquele calendário do Advento, ele encontra novos personagens, ele vai construindo a história até chegar no dia 24. Vidas que se conectam, vidas que se entrelaçam, vidas que se encontram, vidas que fermentam umas às outras, na vida, na história e na possibilidade de ver novas histórias sendo construídas. Por isso o Natal não é um só. É o Natal de jovens animados e entusiasmados porque estão quase à porta de voltar para a terra, voltar para casa, para estar com os amigos, para comprar os presentes tão esperados, para comer as delícias, não é, desse período, para estar em lugares que talvez sejam mais afetuosos, para descansar. Ou então para dizer, não curto muito essa época não, mas vamos lá, é o que nós temos. Mas também é o Natal de muitos daqueles que caminham ou que veem a história se repetindo mais uma vez no seu calendário e continuam a sua busca em direção a perceber que para muitos é cada vez mais inverno
e cada vez menos Natal. Se olhamos as notícias, os noticiários de guerras, de conflitos, das possibilidades de vermos o continente europeu, de uma hora para outra, de novo imerso numa guerra, as crises econômicas, políticas, esses extremos sociais, políticos, relacionais que dividem famílias, que vêm e voltam, insistindo em trazer desordem. O meio ambiente, as questões climáticas que geram eco-ansiedade, que geram incerteza, que geram dúvidas. Mas também é cada vez mais inverno e menos Natal para alguns que seguem a sua vida inquietos, com a sensação de que continuam em mais um momento da sua história em busca de algo que possa satisfazer, mas que parece não encontrarem, que jogam as suas expectativas naquilo que podem comprar, consumir, que jogam nas suas relações, quer sejam nos amigos da caminhada, quer sejam nos seguidores das imagens que a gente projeta nas redes sociais, companheiros de caminhada, mas que, no fundo, acabam por deixar em nós aquela sensação de que sempre falta alguma coisa, de que tudo que nós temos nunca é o suficiente, de a sensação de que cada vez fica mais longe aquela bandeira lá no topo da montanha, ou talvez até, quem sabe, não existe uma bandeira lá no topo da montanha. Quem sabe é assim a vida. Buscar e nunca conseguir encontrar. Nunca conseguir realizar. É Natal para pessoas angustiadas que vivem sempre com a sensação quase que impossível de conseguir resolver os seus problemas. Consertar as coisas que não estão bem. Vem chegando mais um Natal e parece que as coisas continuam irreparáveis. Talvez continuemos desejosos de um herói. Não esse que vai descer as escadas heroicamente, mas aquele que vem para resolver uma série dos meus problemas. E Hollywood está aí com as contas bancárias de vários daqueles artistas que mostram que, de novo, nós queremos e desejamos encontrar heróis que vão resolver os nossos problemas, que vão resolver, talvez, aquela ansiedade existencial, aquela angústia, né, que os existencialistas alemães, principalmente, falam que é aquele sentimento na nossa alma, que é o medo de alguma coisa que não tem objeto. Ou seja, é a sensação de não ser. O momento é agora. A experiência que eu preciso é já. Um segundo depois já não é mais. Esse sentimento de não ser, de estar sempre inadequado, de caminhar, de conquistar, de avançar, de diplomar-se, de construir novas relações, mas lá no fundo habitar junto de si aquele sentimento de que pessoas que são viúvos e viúvas de algo que eles nunca viveram ou tiveram. É Natal para eles também. É Natal para quem loucamente vive o desespero de lidar com o tempo. Desse tempo que é o nosso amigo, que nós saboreamos, desfrutamos, mas parece que sempre está a fugir de nós, está a faltar. Eu gosto muito da ideia da imagem mitológica do Cronos, não é? Que era aquele ser mitológico, e o Cronos, então, ele tinha, né, andava lá muito apressadamente, mas ele tinha um grande topete assim na frente, cabelo como o meu, que falta cortar, mas estou esperando chegar o Natal para ficar mais bonito, né?
mas atrás ele não tem nenhum cabelo, assim como... Desculpa, Renato. Rainha, desculpa. Por quê? Porque à frente um grande topete, atrás não há cabelo, porque nós não conseguimos segurar. Né? Então, quando o tempo passa por você, não há hipótese, você não consegue segurá-lo mais. E esse tempo que parece passar, e para muitos de nós é o tempo dos eventos. É a semana que passa, é a hora que passa, é o dia que passa até o happy hour, é a semana que passa até a sexta-feira, até o fim de semana, é o ano que passa até o Natal, até o meu aniversário, e nós vamos vivendo o tempo não de processos e de experiências, mas de datas pontuadas no nosso calendário. Até o momento que a gente chega à sensação de que não dá. Falta tempo. Falta alguma coisa. Ou então, quando nós temos que nos deparar com aquela situação onde o tempo literalmente para. E nós nos defrontamos com a morte. Mesmo que tentemos driblá-la, tentemos tirá-la, tentemos eternizar o momento, tornar nova, ou ir seguir, não é? Perseguindo como uma espécie de Indiana Jones, lá com seu chapéu, a fonte da juventude, parece que ele não para. Aliás, para muitos de nós já temos o tempo demarcado até 2000 e... quando eu vou terminar a minha licenciatura, o meu mestrado, o meu doutorado. Então é a partir dali. Até ali, a coisa é diferente. Para esses também é Natal. Mas talvez também podemos falar daqueles que vivem nessa época, aquilo que quem aqui da área das ciências da alma, não é? Chamariam da teoria das promessas quebradas. Pessoas que, épocas como essa, feriados, principalmente no período aqui no contexto do Norte, na época de inverno, Ano Novo, não é? Réveillon ou Natal, é uma época de profunda solidão, de profunda angústia. Eu recentemente li uma pesquisa que mostra que dos mais de 1.700.000 suicídios que foram cometidos do ano de 71 até 2019 em 26 países, grande parte deles, significativa parte deles, acontecia num determinado dia da semana, mas principalmente numa determinada época do ano. Não apenas pelo clima invernal, em outros países do hemisfério sul também, mas porque para muitos, Natal não é sinônimo de uma luz que resplandece e da beleza da vida que se faz. É um tempo de dor, de vazio, de ausência. Mas para esses também é Natal. De que Natal nós falamos? De que parceiros, de que companheiros de jornada nós lembramos ou vem à nossa mente quando ainda se fala do Natal? E obviamente falo a partir da minha experiência, da minha trajetória, de um homem comprometido com uma vida religiosa. Eu sou pastor. Falo do olhar cristão que configura a minha trajetória de vida e ressignificou a minha leitura da realidade. Mas se nós pensarmos em duas principais formas de compreender o Natal, que de certa forma definiram a sociedade ocidental, definiram a mentalidade de milhões e milhões de pessoas acerca desse momento, nós podemos pensar em principalmente dois, que nós podemos chamar de mitos, não é? Mito nessa ideia de algo que tem a sua historicidade, mas está muito ligado à crença, à convicção daquelas pessoas que assumem esses valores, não é? O mito de um Natal ou de uma experiência da presença de um ser divino entre os homens,
no pensamento moderno clássico, na sociedade secular e em diversos contextos religiosos, mas nesse mito de que Jesus de Nazaré e a historicidade desse indivíduo, dessa personalidade, já está mais do que comprovada, era apenas um homem. Foi um grande homem, mas um homem comum, um judeu do primeiro século, que viveu as suas experiências muito profundas como um pregador, como um mestre. Provavelmente não fez todos os milagres que aquela comunidade primeira relata, mas foi um homem especial. Muitas pessoas sentiam-se bem ao encontrá-lo, sentiam-se confortáveis a estar junto dele. A sua mensagem era uma mensagem que inspirava as pessoas. Realizou, sim, alguns milagres, como um taumaturgo da sua época, mas o maior milagre que ele conseguia realizar era movimentar e mover o coração das pessoas em direção à solidariedade, à compaixão, ao perdão, à justiça, ao cuidado dos aflitos, das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos marginalizados. Um homem que falava do seu Deus, não de si mesmo. Em nenhum momento assumiu uma condição de ser ele, o Filho sobrenatural do divino. Mas também não tinha interesse de que aqueles que o seguiam tivessem uma outra visão, a não ser de cuidar dos aflitos e desamparados. Essa comunidade que o reverenciava criou em torno dele uma imagem de um ser precioso, especial, que a fé da comunidade gerou a certeza de que ele até mesmo a morte venceu. Até mesmo a morte superou. E essa comunidade, então, inspirada nesse ideal heróico daquele homem, constrói texto para ler, relatos para se contar e uma comunidade que se arrasta ao longo da história, definindo relações, impondo lógicas de controle e poder, mas, acima de tudo, estabelecendo a mensagem desse ser heróico, desse ser soberano. E, na verdade, o que ele seria era um modelo de moralidade, de um homem bom, que inspira e deve mover as pessoas a uma vida piedosa, como se essa fosse a única e essencial expectativa do ser divino em relação à humanidade. Mas há uma outra ideia, há um outro conceito que fertilizou a sociedade ocidental, mais religiosa, mais crédula na imagem e naquilo que esse ser representava, dizendo que ele, sim, era o sobrenatural, era o Filho sobrenatural de Deus, do Deus que se tornou carne, que nasceu de uma virgem, veio ao mundo, a despeito de não ser esse o seu habitat natural. Mas o que ele faz, acima de tudo, é realizar milagres, operar coisas sobrenaturais, mas com o objetivo de separar aqueles que creem nele na certeza de que eles são destinados a uma nova morada. É o ser divino que vem ao mundo para dizer àqueles que creem nele que o que mais eles precisam é acreditar que ele é Deus, e isso os daria acesso, passaporte direto a uma vida no céu. E o que eles passariam por aqui eram as contingências de um mundo sofrido, caído, mas a esperança maior, a projeção maior e aquilo que deveria mover os seus corações era uma certeza. Eles já não são desse mundo. Eles já não são mais daqui. Essas duas afirmações, que de certa maneira se contrapõem, mas ao mesmo tempo se fertilizam, geraram, não é? Uma perspectiva moral, uma perspectiva muitas vezes de que as pessoas deveriam imitar esse homem, estabelecer padrões morais
E a religiosidade foi definida no contexto iluminista como esse espaço de produção de uma moralidade, é disso que a religião deve se tratar, não é? E as outras demais coisas, o homem é capaz e autônomo para realizar todas as suas operações de vida e todas as suas projeções de existência. Mas daí também vem a ideia, para muitos, de que esse Deus cerceador da vida é um obstáculo para que o homem experimente a plena humanização. Para que eu seja humano plenamente, eu preciso me libertar dessa imagem, dessa ideia castradora, dessa ideia infantilizadora. Não sei se você já assistiu, né, aquele filme A Última Sessão de Freud, que é uma imagem fictícia de um encontro entre Freud e C.S. Lewis. Então, ali, às vésperas do momento em que a Inglaterra entra na Segunda Guerra Mundial, está C.S. Lewis visitando Freud e tendo conversas muito, muito interessantes. Claro, uma obra fictícia, não é? Mas um dos momentos é quando Freud questiona Lewis a dizer: eu não concebo como um homem tão inteligente e tão capaz e tão preparado consegue crer numa imagem tão infantil como a de um ser divino que dirige todas as coisas. É essa imagem desse vampiro da humanidade que, se existe, existe para tolir, para tirar do ser humano a vida, a sua energia plena que o faz ser inteiro. Por isso ele precisa ser banido. Por isso não há mais lugar para ele no mundo de pessoas plenas e que buscam, na sua própria capacidade, encontrar a sua plena realização enquanto ser humano. Deus é um obstáculo que deve ser retirado para que o ser humano se desenvolva plenamente. Mas, por outro lado, também surge a imagem para aqueles que creem que Deus teve uma passagem rápida pela Terra, numa condição humana, e já tomou o voo para o céu, e fica lá, à espera do momento em que todos vão a nos olhar, a nos observar, de uma maneira culpabilizadora e tirana, é esse ser que é contra a humanidade também, que está pronto a culpar, a acusar, a denunciar as nossas falhas, exigindo de nós padrões de moralidade e de religiosidade, como se isso fosse de fato aquilo que realmente satisfaz a esse ser. Esse Deus que para muitos se agrada do sofrimento humano, se agrada que o homem penitencie a si próprio como uma forma de bajular, de agradar, de satisfazer o ego do ser divino. Como alguém disse uma vez, é um Deus que sempre pede do homem sofrimento, chagas, dores, penitências, mas nunca exige do homem que o homem culpado deveria ser castigado a construir uma lavoura, a plantar, a escrever um poema, a produzir um quadro, a restaurar a sua família, a semear vida. Que Deus é? Ou qual o Natal de um Deus que o melhor que pode fazer é sair do tabuleiro para que o jogo continue? Ou então de um Deus que nós devemos, a cada fase e a cada passo da jornada, nos submetermos piedosa e religiosamente. E a única forma que eu tenho de agradar e adorar a esse Deus é me tornando uma pessoa religiosa. Do contrário, nunca conseguirei satisfazer. É preciso falar do Natal. Mas qual Natal?
É preciso lembrar desse tempo. Mas qual tempo? É preciso recuperar uma narrativa. Mas qual narrativa? Tantas coisas que nós poderíamos, nesse retorno ao texto, ou ao texto sagrado, como possibilidade de, dali, tentarmos enxergar o que a fé cristã diz a respeito do Natal. Mas eu queria rapidamente, com algumas ideias, com alguns pontos, destacar que o Natal, como nós vemos e nós assumimos na tradição cristã, não diz respeito apenas ao nascimento, mas é advento, é vinda. Por isso que na tradição cristã, as semanas que antecedem o Natal são lembradas como as semanas do advento, da vinda, desse momento onde Deus planejou a chegada do seu Filho como sendo a sua resposta a todo o caos e a todo o mal que estabeleceu sobre o mundo. Foram essas as afirmações fundamentais que deram origem e são fundamento para a fé cristã. E foram experimentados, vividos, assumidos pelos primeiros discípulos de Jesus de Nazaré, que o reconheceram, que viram nele o Filho de Deus que se fez carne, que assumiu a condição humana. E não fizeram isso por fé, fizeram isso por uma constatação histórica. E eu queria só passar alguns versículos, me permitam uma leitura do texto. Se você está ambientado à leitura, deve conhecer muito bem algumas dessas narrativas, mas se não, são trechos do texto sagrado, do Novo Testamento. E na primeira carta de João, um dos discípulos de Jesus, há a seguinte afirmação: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O que esse homem que conviveu com Jesus, durante a sua trajetória, no contexto em que viveu, afirma, não é apenas uma linguagem religiosa, uma experiência de fé. O que o João está a dizer é uma linguagem testemunhal. No seu texto, no original, a ideia de que o que nós vimos, o que ouvimos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, no contexto jurídico do seu tempo, era um testemunho, era um depoimento. Não apenas o registro de uma linda história, mas uma afirmação clara que diz: eu testemunho do que eu vi, ouvi, toquei, convivi com aquele que é a vida eterna que se manifesta a nós. Desse ser que, criando todas as coisas, decidiu entrar na criação com um projeto, com um propósito redentor. Gosto muito de uma frase que o John Lennox, matemático de Oxford, diz que, como os cosmólogos afirmam, há 13 bilhões de anos atrás, o universo era apenas como que um grão, como que uma semente, e tornou-se pleno. O que as Escrituras afirmam é que há 20 séculos, o Deus que criou o universo se tornou uma pequena semente no ventre de uma humilde jovem. O Deus que criou o ser humano, ele mesmo se torna humano. Certa vez, C.S. Lewis escreveu, na década de 60, um texto, o que os seus olhos veem, o que os nossos olhos veem, como resposta a uma afirmação dos cosmonautas russos que, quando fizeram a viagem, não é, no retorno, Yuri Gagarin e outro
dos técnicos lá da base aérea russa, de que eles contemplaram todo o universo, mas não conseguiram encontrar Deus. Porque se Deus mora no céu, lá eles não encontraram. E o C.S. Lewis, ao ouvir essa narrativa, conta e tenta sempre, no seu molde, não é, de fazer algumas comparações e analogias. Ele diz assim: olha, você pode ler todos os romances e novelas de Shakespeare e você nunca vai encontrá-lo lá. Você vai encontrar personagens maravilhosos que ele criou. E a não ser que o próprio Shakespeare deseje entrar em uma de suas novelas, em um dos seus romances, em hipótese alguma, alguém poderá encontrá-lo lá, a não ser que ele mesmo ali se revele. Esse Deus que construiu, que produziu, que conhecia por onisciência toda a realidade humana, escolheu conhecer por experiência e fez esse encontro. Eu creio que vocês todos, como cientistas, como investigadores, sabem melhor do que ninguém que é necessário conhecer com profundidade um conceito ou uma teoria antes de rejeitá-lo. É preciso conhecer profundamente algo antes de refutá-lo. E há na perspectiva bíblica. E há na narrativa do texto bíblico, assumido como sagrado pelos cristãos, tantos mistérios acerca do universo e da vida humana, profundos, que o próprio Jesus de Nazaré convida a todos a fazerem um teste, a submeterem tudo aquilo que está ali, tudo aquilo que é assumido ali, narrado ali, a partir de um crivo da crítica, a partir de uma perspectiva de que, se nós de fato conhecemos os critérios da realidade e da própria vida, em sua essência, aí sim podemos testar a sua veracidade. Mas João completa a sua mensagem com algo impressionante, porque ele fala: para quê? Qual foi o objetivo? Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A mensagem central do Natal é sobre comunhão. É sobre lugar de encontro. Por isso que o Deus que se revela na tradição cristã, assumida a partir da herança judaica, é o Emanuel. É o Deus conosco. É o Deus que veio até nós da forma mais próxima possível. É o Deus que, para além da metafísica grega, do Deus herdado da modernidade, relegado ao plano metafísico, o totalmente outro, é o Emanuel, o Deus que se aproximou de nós. É o Deus que se movimenta em direção àqueles que ele criou, para que eles não estejam sozinhos. Não significa que não sofrerão, não significa que não experimentarão as dores, mas tem alguém do seu lado que conhece os seus dramas, as suas questões e as suas esperanças. Portanto, Natal não é simplesmente algo que diz respeito a acreditar num dogma, ou simplesmente obedecer valores e tradições, mas sobre o que Deus fez para se aproximar de nós. Não simplesmente algo que aquece o coração das pessoas e mobiliza as relações interhumanas, mas mostra um Deus que escolheu entrar em relação direta conosco, espargindo graça e semeando amor e liberdade nos corações. Não o vampiro da humanidade, mas o Deus que se aproxima de nós para nos tornar melhores naquilo que somos e naquilo que fazemos.
E essa é a grande imagem que Jesus de Nazaré traz. Porque aqueles que dele se aproximam, aqueles que deles experimentam relação, se tornarão melhores homens e mulheres. Não sou eu apenas que digo isso. Cientistas modernos cristãos tornaram melhor a sua ciência. Filósofos modernos, filósofos antigos tornaram melhor a sua filosofia. Artistas tornaram melhor a sua arte. Profissionais foram melhores homens e mulheres, porque do seu encontro fertilizador de vida com Jesus de Nazaré, encontraram um caminho para a plena humanização. Não há, na narrativa do texto sagrado dos cristãos, em nenhum momento, uma afirmação que a emancipação do ser humano necessariamente se implica no crepúsculo do divino. De que para que o ser humano seja melhor, emancipado, é necessário assumir a morte do divino. Não. Pelo contrário, o que é assumido no texto, na narrativa cristã, segundo os relatos do Antigo e do Novo Testamento, é que toda narrativa, todo relato divino é um grito de emancipação da religião. É uma afirmação de que o ser humano não precisa de religião, mas precisa de um encontro com o transcendente. Porque é dali que vem a sua capacidade de encontrar sentido, de encontrar pertença e de sair de si em direção a algo maior. E isso torna cada um de nós melhores homens e melhores mulheres. Por isso, aquilo que no Natal é chamado de encarnação, segundo a tradição cristã, não é apenas algo acerca de um conceito ou de uma imagem de alguém que se conhece de longe. A mensagem central do Natal é de um ser divino que fez tudo para chegar próximo de nós. Por isso, não existe uma espécie de moral da história no primeiro Natal. Não existe na imagem do presépio, que é a síntese de narrativas. E aí sugiro mais uma vez o belo texto do Jostein Gaarder. Na verdade, o sentido maior não é apenas aquilo que nós podemos fazer ou ser. Eles não são exemplos de como vivemos. A narrativa do Natal não está dizendo o que nós devemos fazer, mas aquilo que Deus fez por cada um de nós. Então, o nascimento do Filho de Deus no mundo é um evangelho, é uma boa nova, é a proclamação de que você não precisa de fazer nada para salvar a si próprio, porque Deus veio para que isso acontecesse. Por isso, não apenas a encarnação ocorre para nos fazer saber que Deus existe, ela acontece para trazê-lo para perto, para estar conosco. Em Jesus, o Deus inefável e inacessível torna-se um ser humano que se pode conhecer e amar. Muito mais poderia ser dito sobre essa afirmação, mas eu queria já, a título de encerrar a minha conversa com vocês, pensar em como responder a esse amor. Porque muitas vezes o que passa também na mentalidade de alguns é que viver uma experiência religiosa é viver uma experiência onde nós abrimos os portais do nosso coração e desligamos o nosso cérebro. Não é? Uma experiência religiosa é uma experiência que, para ser uma experiência saudável, ela precisa prescindir, ela precisa desprezar a nossa possibilidade de dúvidas e de inquietações. Ou seja, uma pessoa religiosa é uma pessoa que não faz perguntas. Simplesmente obedece a ritos e a dogmas. Isso é tudo, menos
o que a tradição cristã nos mostra. Isso é tudo, menos o que a narrativa do Evangelho nos apresenta. E aí volto, me permitam, já perceberam o quanto eu tenho apreço, não é, por C.S. Lewis, que é a minha versão Fernando Pessoa, não é? Fernando Pessoa, meu chegado cá em Portugal, mas eu gosto muito de C.S. Lewis e num dos seus livros que eu sugiro a leitura também, Vorazmente Teu, não é? No Brasil seria Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Hã? É isso aí em inglês. Mas ele conta como que um jovem demônio estava ali com o seu paciente num contexto de guerra, num contexto de conflitos, para tentar infernizar a vida dele. Ele tem lá o seu sábio líder, um demônio experiente, que já infernizou a vida de muita gente, né? Tem no seu currículo ali pessoas, né, que foram infernizadas até a morte. E ele tenta comprovar o seu valor enquanto um bom demônio para infernizar a vida da pessoa. E são várias narrativas interessantes. Numa delas, ele chega feliz para o seu tio e fala: olha, fiz uma coisa com o meu paciente. Ele acabou de se converter, é um religioso, mas eu coloquei na mão dele o livro de um filósofo ateu. Achando que aquilo ia tirar dele a sua capacidade de crer. E o seu sábio tio, né, infernalmente diz para ele: você fez a pior coisa da sua vida. Não é uma boa coisa colocar na mão dele o livro de um filósofo ateu. Porque quando o ser humano começa a duvidar, a interrogar, a questionar, ele está a entrar no território do inimigo, que é Deus. Eu queria dizer agora para vocês, se você já conhece um pouco dessa história, legal, mas para você tudo aquilo que eu estou dizendo é algo extremamente novo. Eu queria contar 3 experiências, rapidamente, vividas por uma mulher, por uma jovem, que por mais que nós achemos que não tem muita semelhança com vocês, não é? Jovens, conosco jovens, não é? Conosco jovens. Uns jovens mais tempo. A experiência de Maria. Eu gosto muito da leitura que os biólogos fazem, os biólogos cristãos fazem acerca da experiência da encarnação do Verbo, do Deus que se faz carne, porque para nós, não é? As evidências são uma manjedoura, um bebê no colo, um bebê ao colo, uma barriga, mas encanta ver a leitura deles quando pensam no Deus que é capaz de reduzir-se a uma célula, que passa por um processo de multiplicação, de expansão, de crescimento no ventre da sua mãe. Mas essa jovem um dia recebeu um anúncio de um anjo, do anjo Gabriel, que chega para ela e diz: olha, isso vai acontecer. Você foi escolhida para carregar no seu ventre o Redentor. O evangelista Lucas, um médico, um homem experiente, um homem inquieto em relação à história e preocupado em encontrar os registros e as afirmações daquilo que sempre relatava e escrevia, ele relata essa experiência dizendo: o anjo veio onde estava Maria e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida, darás luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso? Se ainda sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Aqui eu tomo emprestada também algumas intuições de um autor, de um pastor, de um escritor, Tim Keller, que faleceu a 19 de maio do ano passado, né? E me encanta ver a maneira como Maria, aquela jovem dos seus talvez 13 a 15 anos,
ouve e reage a essa notícia? Porque, como eu disse, a ideia é que céticos fazem perguntas, religiosos obedecem dogmas. Mas o fato que nós vemos aqui, meus caros, é totalmente o contrário. O texto diz que quando Maria ouve a narrativa, ela fica muito perturbada. Eu gosto muito dessa ideia, porque estar perturbada aqui é exatamente, num conceito mais jurídico, seria como se fazer uma auditoria, como se avaliar a vida, como se pensar intensamente, raciocinar acerca daquilo. Ela está perturbada, mas ela considera aquilo que foi dito. Ela não simplesmente assume aquilo que foi dito, aquilo que foi afirmado, é um anjo, é um ser celestial, ok, não. Aquele anúncio leva aquela jovem a questionar. O que é isso? Por que isso? Por que eu? Por que assim? Como? Que história é essa? Ela não aceita passivamente aquela narrativa, aquele registro, aquela afirmação. Ela é levada pelo seu próprio coração e mente a questionar. Ela reage numa experiência de olhar para dentro de si, de confrontar aquilo com o seu intelecto e chegar a uma conclusão inquietante, angustiante. Nós sempre temos uma tendência de achar que textos antigos são textos ultrapassados e quem viveu antes de nós, de fato, viveu experiências inferiores à nossa. Maria era uma pobrezinha coitada que simplesmente talvez não tinha muito o que pensar, vivia num espaço androcêntrico, num espaço, não é, de restrições e talvez simplesmente dissesse, ok, ótimo, muito obrigado, mas não foi isso que aconteceu. Sobre o contexto onde ela vivia, em que a visão peculiar dos judeus e a maneira como eles concebiam Deus, não é, os levava diretamente a não acreditar na ideia de que ele poderia ser uma pessoa, de que Deus tornaria uma pessoa. Não era um pensamento lógico, objetivo e imediato no pensamento de um judeu. Não. Um judeu do primeiro século questionaria esse dado, questionaria essa informação. E aqui me permitam um parêntese, gosto sempre de fazer isso quando refiro a esses temas. Se você curte uma leitura legal que vai te ajudar a entender um pouquinho desse contexto, da riqueza desse contexto, eu sugiro a leitura de um livro chamado O Misterioso Jesus, que é de autoria do nosso querido Manuel Rainho. É um texto de pesquisa científica, é um texto de investigação, é um texto coerente, é um texto honesto, é um texto denso, é um texto sincero, transparente, de honestidade intelectual, não de um homem de fé que distrai-se em relação às suas convicções e à verdade. Então, sugiro a leitura do texto do Manuel Rainho, que fala muito sobre essa experiência e esse contexto. Mas talvez surpreenda para você uma afirmação de que, assim como Maria, de certa maneira, mais do que nós, mais do que ela, muito mais do que ela, eu e você, somos treinados a não acreditar no sobrenatural. Não faz parte do nosso código, do nosso mindset, da nossa compreensão da realidade, compreendermos o sobrenatural. Entendermos a realidade sobrenatural. Entendermos as dinâmicas que regem as relações no mundo, para além daquilo que nós vemos, para além daquilo que é palpável. E para muitos até, afetos, desejos e sentimentos são, na verdade, resultados de reações químicas que acontecem no nosso cérebro e nada mais do que isso. A visão que aquela mulher tem, naquele contexto, naquela cultura, a levou a superar uma grande inquietação. Era preciso refletir, questionar, inquirir, duvidar. E foi isso que ela fez. Ela não aceitou passivamente aquela mensagem. Ela não aceitou passivamente porque talvez fosse uma jovem que acreditava numa razão que crê e numa fé que pensa. É curioso, porque não há da parte de Deus uma reação de
incredulidade, está fora. Já não pode mais ser Maria, vamos na Joana. Olha para cima e fala assim, Senhor, Maria questionou, está fora. Vamos na Carlota. Tenta outro aí, Deus. Essa está fora, essa duvidou. Não. Deus nos acolhe com as nossas inquietações e as nossas dúvidas. A segunda coisa é que ela vai reagindo aos poucos e de uma incredulidade. Ela vai tornando aquilo algo possível, algo real, algo que faz sentido para a vida dela, até o momento em que ela constata e afirma, em estágios da vida, em perguntas variadas, que aquela verdade é para ela, é para tudo e faz sentido. Mas só para encerrar, o tempo já passou. Uma última narrativa é quando, depois do menino ter nascido, depois daquela criança já ter nascido, estando ali o pai, a mãe e o bebê, e a narrativa do texto do evangelista Lucas mostra que os anjos que estavam no campo receberam também a visita de um anjo, que faz uma bela de uma cantoria e orienta onde eles deveriam ir. Eles chegam ali. E ao chegar ali, aqueles pastores contam, narram para Maria e para José aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviam, aquilo que eles perceberam. E Maria com seu bebê ao colo, ouvindo aquelas histórias, o texto diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Maria meditou também naquilo que os pastores disseram. Maria questionou também. Aqui a ideia é colocar num contexto. A ideia aqui é pegar essa afirmação e colocar sobre a mesa, para ver se ela faz sentido ou não. O que isso significa de fato? Como eu posso harmonizar isso aqui com tudo aquilo que eu vivi e ouvi até agora? Mas ela não se contenta apenas com esse questionamento. O texto diz que ela medita sobre elas no seu coração. Ou seja, ela também experimenta com aquele conhecimento o prazer de saborear, de desfrutar, de tentar compreender o sentido daquilo. Estabelecer uma relação com aquela verdade que pudesse dar para ela significado. Mais do que uma técnica, é uma atitude de acolher, duvidar, mas amparar e tentar compreender no todo. Essa história dessa mulher, a mãe do Deus que se torna carne, do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que se torna homem, inspira-nos a pensar também de que maneira esse Natal pode significar para nós. O encontro com o inusitado, o encontro com o inesperado, encontrar com Deus nos lugares menos esperados e possíveis. Mas o convite é: ouviu? Não despreze, questione, releia, reafirme, tome para si, submeta todos os crivos de dúvida, de questionamento e de interrogação. Mas se de fato as tuas convicções forem alteradas, a única coisa que você tem que fazer é acolher, experimentar vida, paz e luz. Nesse tempo tão difícil, nessas lutas tão grandes que a gente enfrenta, o que nós precisamos é luz. É algo que nos guie, que nos oriente. Não força. E eu encerro lembrando de um outro autor que nós gostamos muito, creio todos aqui, Tolkien, e no seu Senhor dos Anéis, mas antes tem agora Os Anéis de Poder, que é uma história que nos leva lá atrás, 8.000 anos antes, onde a Terra-média vivia num outro contexto, e agora nós tivemos uma série que retrata isso, e no final de um dos episódios dessa nova narrativa, né, a Galadriel, a rainha Galadriel, era uma jovenzinha com uns 4.000 anos de idade, né,
e ela se encontra com o Celebrimbor, o mestre dos artesãos, que já no momento de conflito, de tensão, onde a Terra-média estava ali vivendo um momento de grandes desafios, ele fala, é preciso que os elfos lembrem que não é a força que vence a escuridão, mas a luz. Exércitos se levantam, corações se retraem, mas a luz perdura, porque é a mais poderosa força que pode mover o ser humano. Porque na presença dela, toda a escuridão se desfaz. Essa luz, que nós cremos na nossa tradição cristã, tornou-se homem, veio, revelou-se a nós, não se restringiu ao primeiro Natal, pode tornar Natal tempo de nova vida, de reencontros, de fermentação da nossa existência, cada momento, a cada passo da nossa jornada. Por isso, desejo a vocês um Feliz Natal. Vamos agora abrir espaço para uma, duas perguntas, aqui ao vivo e não no Slido. Alguém tem uma pergunta a fazer ao pastor Alcir? As pessoas que estão cá pela primeira vez têm prioridade nas perguntas, caso estejam um bocadinho tímidas. Ninguém está com dúvidas? Quer dizer que o pastor foi Tem muitas dúvidas, mas foi extremamente claro. eu acho que há muitas perguntas boas e eu não quero estragá-las com respostas. Então, guardem para o Rubem, para o Rainho, para o David. Boa noite a todos. Sou brasileiro também, pastor Alcir. Também fui ABU. Boa. Então, depois a gente conversa um pouco. E eu sou historiador e agrônomo, né? São uma loucura. E eu vim fazer mestrado aqui agora em Portugal em agronomia. Mas a gente, quando era fazer história, a gente ficava discutindo muito se Jesus nasceu 25 de dezembro ou não. Sim. E é uma pergunta fantástica para ficar discutindo, né? Então, se você ouvir, tem muitas variantes, né? Tem cristãos historiadores, tem historiadores ateus e tudo mais. E tem também a historiografia de Joséfo. Muita gente fala que talvez ele nasceu realmente em setembro. Então é o início judaico lá, né? O início do ano judaico. Mas, de qualquer maneira, eu cheguei como cristão e meus amigos assim, que se independente se ele nasceu outro dia, a data deve ser comemorada, né? Independente se for 25 de dezembro, 25 de setembro. Não sei o que você falaria para uma pessoa, né, que não acredita que é o 25 de dezembro, mas sabe só o fato de você reunir sua família, lembrar de Jesus, né, lembrar do nascimento, da importância. Eu acho que esse é o mais importante. Então, historicamente, ficou 25 de dezembro? Daí o pessoal brinca com a Saturnália, brinca com outras festas. Mas qual é assim, a percepção como nós cristãos, assim, independente da data, o significado é o mais importante, né? É isso. Claro, é uma discussão, né, e não há aqui... Primeiro, não há na narrativa bíblica uma especificação de data, não é? Assim como outras celebrações que se faz. É óbvio que, claro, também não tínhamos uma lógica de calendário, de eventos como temos hoje para lembrar das datas, não é? Mas também, assim, o que muitos defendem, eu creio nisso, sabe? Assim, claro, estamos associados ao solstício, era o dia mais importante, o dia mais longo do ano, não é? Mas há equívocos em achar que o que o cristianismo fez foi lá no IV, V século, assumir uma data ou uma festividade pagã, não é? Que, aliás, para cristãos não é nada pagão, né? Tudo que existe, tudo que se move, tudo que existe nessa terra pertence ao Criador. Mas o fato que se assume é que nós não pegamos uma data de uma festividade pagã, não é? E colocamos essa data dentro de um outro contexto. Não, já há afirmações que falam que já nos primeiros séculos, nas primeiras décadas até,
associaram essa data pelo conceito da luz, pelo conceito de ser um momento onde poderia fazer esse registro. É óbvio, e aí não há nenhum tipo de problema e nem compromete a veracidade da afirmação, claro, porque nenhum pastor, por exemplo, pastorearia no campo em dezembro, né? Então, provavelmente a data seria outubro. Você pode pegar o calendário em relação a outras afirmações que são feitas em relação a Zacarias, que era profeta, sacerdote, a linhagem da tribo de Zacarias, qual era o grupo que Zacarias servia. Então, você pode fazer aproximações para colocar essa data em outubro, mas, repito, como a própria tradição cristã e o texto sagrado não identifica uma data, nós não estamos a subverter a data. Mas também não é a certeza de que essa data foi trazida por causa de Mitra, não é por causa de uma festividade pagã, onde o cristianismo católico, na Idade Média, assumiu isso e trouxe, não. Essa data já se remonta, não é? Há um texto na internet, inclusive, de um professor do Wheaton College, Tim Larsen. O Tim Larsen tem um texto que é muito simples, você pode encontrar na internet, que é: ninguém eliminou Jesus do Natal. Ninguém eliminou Cristo do Natal. Onde ele coloca essas possíveis controvérsias, não é? Possíveis controvérsias, como sendo questões que de fato, de fundo, não são comprometedoras. Ou seja, não foi a partir da assimilação de um feriado pagão que era muito celebrado por Mitra, pela Saturnália, que eles trouxeram... Não, antes. Não é? Antes mesmo, já havia essa afirmação de que nesse dia, que é o dia mais longo, não é, do ano, um dia onde se celebra o solstício, onde celebra um momento marcante, onde a luz prevalece muito mais no dia do que a escuridão. Então, há essa relação já no início, e hoje os historiadores têm descoberto isso, não é? Que não era aquela afirmação clássica nossa, que depois o Dan Brown, lá com o Código da Vinci, se divertiu com as suas afirmações tão interessantes. Mas, como disse, repito, não é? É uma data que é celebrada, é um evento que é afirmado, mas que não é um fim, que não é um momento. É aquilo que ele celebra e aquilo que ele fermenta, como diria o padre Tolentino, para que em outros momentos da vida nasça coisas novas e coisas inspiradoras no nosso coração. Pronto, muito obrigada. Ui, com licença. Obrigada. Mais uma salva de palmas, por favor. Só enfatizar que, se quiserem fazer perguntas, sempre podem fazer perguntas ao pastor Alcir no final, por isso, se quiserem, estão à vontade. E revendo os anúncios. Aqui temos a tabela de núcleos, como eu falei ao início da plenária, temos as faculdades e embaixo está o líder de núcleo de cada faculdade. Portanto, se vocês pertencem àquelas faculdades e teriam interesse em participar no núcleo, tem ali embaixo o líder. Se não sabem quem é em si o líder, podem sempre ir falar connosco, que nós direcionamos para tal. Então, em relação ao grupo de follow-up, basicamente o grupo de follow-up é um grupo que se está a dedicar a estudar um evangelho, que é uma biografia de Jesus. Por isso, se tu tiveres interesse em saber mais sobre Jesus, em saber mais sobre a vida dele, tu podes juntar-te ao grupo de follow-up, que tem ali o link, tem ali o QR Code para o WhatsApp, e é um grupo que se tem dedicado a estudar isso semanalmente, se não estou em erro. Também vamos ter o nosso passeio de Natal, que vai se realizar dia 13 de dezembro. Para saberem mais informações, vão ser ditas no nosso WhatsApp, portanto, no grupo GBU Geral. Se não fazem parte, podem falar connosco para fazerem parte desse grupo. Ou também no Linktree do Instagram, que também têm lá. Que também, se forem ao Linktree do GBU Lisboa, e pouca gente tem feito isso, mas voltamos a enfatizar, tem um forms de feedback, por isso vocês podem, acedendo no Linktree, podem dar o feedback, o vosso feedback desta plenária com sugestões de melhorar ou coisas que gostaram, e nós assim vamos vendo e estamos atualizadas. Sim, façam isso, porque para nós é bom, porque assim também podemos melhorar e ver os pontos que vos agradam mais também. Pronto. Para terminar, vamos terminar a orar. Se calhar, para quem nunca ouviu, para quem nunca orou, pode parecer algo complexo, mas deve ser algo simples e algo de coração. De forma simples, consiste em falar com Deus. Portanto, é isso que vamos fazer.
Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado porque podemos estar aqui a ouvir mais sobre o Natal. Que possamos, Senhor, neste Natal refletir sobre o nascimento de Jesus e acreditarmos cada dia mais em Ti. Se não Te conhecemos, Senhor, que possamos Te conhecer melhor e estarmos dispostos para tal. Que cada um de nós possa ter um bom Natal e um bom ano, Senhor, em nome de Jesus. Amém.